Bom, e aí rapaziada, aqui é o Next. E, manos, vocês viram que teve o último patch agora, né? Foi meio que foi um hotfix, o jogo nem precisou atualizar. E eu queria comentar um pouquinho sobre uma mudança que teve no Quan Chi, algumas, e falar sobre o que que mudou, o que que isso afeta. Já aproveita, a gente já entra um pouco em termos técnicos para vocês entenderem um pouco como uma pequena mudança pode mudar tanto um personagem. E eu vou estar usando ele aqui com o Tremor de exemplo, mas depois eu vou pegar um Motaro para mostrar uma coisinha e tipo, vou fazer ideias básicas, mas logicamente você aprimorando o personagem você vai poder otimizar muito mais, né? Mas aqui para ter as ideias, para você ter as ideias em mente. Correto? Então, assim, já adiantando, não, ele não virou top tier. O título foi um belo clickbait, só para chamar a sua atenção. Porém, não sai do vídeo. Ainda assim, eu afirmo que o Koshi melhorou sim e tá muito mais viável para algumas coisas. Enfim, vamos parar de enrolação e vamos comentar logo. Pra quem viu o Pet Notes, viu que falou que o Quan Chi, né, no stand 1 dele, ele ganhou mais 2 frames de block stun. Apenas isso. O que que isso afeta? Calma lá, vamos em partes. Primeiramente, esse stand 1 dele, opa, esse stand 1 dele ficava 0 on block e agora fica mais 2. Aí você fala, nossa, só isso? Calma, gafanhoto. Isso é um buff, já é uma ajuda, que eu já vou explicar onde ela entra, mas o Block Stun, ele não muda só isso. Além dele ter ficado mais 2 em vez de 0, agora ele fica mais 19 em vantagem de cancelamento em vez de 17, como era antes. O que isso possibilita? Seguinte, primeiramente, essa string aqui, ela não toma mais up block por causa disso. Ela não toma mais up block, você não consegue mais usar o bloqueio superior e punir ela. Agora ela só tem uma gap para armor, ela não tem mais gap para up block, que pra quem não sabe tem que ser uma gap de 6 frames, correto? A gap dela aqui agora virou uma gap de 4 frames, porque mais 19, o segundo golpe começa em 24, é 5 frames, o cancelamento come 1 frame, virou uma gap de 4 frames. E você não consegue mais dar dash, né? Antes dava pra você fazer um OS, você dava um dash no meio desse stand 1 aqui e você atravessava esse segundo golpe, agora não é mais possível fazer isso. Junto com isso, essa string aqui não tem mais gap nenhuma, 19 frames com o 19 de início, né? Com meio de um frame não tem nem gap para armor, então isso aqui não tem mais gap nenhuma, ou seja, você tem de graça a string do stand 1, terminando em 0 sem o oponente fazer nada, resetando o neutro. Então é uma opção interessante, já deixa ele mais sólido, porque antes o Quan Chi dava stand 1, você fazia um armor sem medo nenhum, porque as duas opções tinham gap, o Quan Chi era obrigado a dar um stand 1 e esperar, e se você tivesse um armor safe, ele não tinha string a partir de stand 1, que já é um stand 1 fraco, porque vem de 8 frames, correto? Então, isso é o primeiro buff dele. Tem que ganhar mais block stun, faz com que isso não tenha gap. Isso não tenha gap para up block. E faz com que isso não tenha nenhuma gap para absolutamente nada. Unindo a isso, o fato da string ficar mais 2, ela possibilita o quê? Ela vai garantir um médio, uma coisa? Não vai garantir. Porém, ela te dá uma vantagem de movimentação. Antes, você não poderia fazer, vou pegar aqui de exemplo. Antes, se você fizesse um stand 1 e um backdash, você tomaria a maioria dos D4 dos personagens. Agora não, agora você consegue fazer o Wi-Fi. Isso vai servir para stand 1. Isso aqui é só um exemplo de uma situação que você pode criar, ok? Agora, por exemplo, em vez de você tomar um check no stand 1 e a pessoa no máximo, e a pessoa tipo não ter tanto, ou a pessoa dar um dash e fazer um poke, porque a pessoa antes não tinha medo porque o dash ia sair dessa string aqui. Agora não, agora você consegue baitar situações como essa e você consegue, por exemplo, fugir para pegar e punir um poke wifado, por exemplo. Ou se você der agora um stand 1 e um grab no tempo certo, o poke não entra mais no meio, correto? Já tá mais 2. Só um poke de 7 vai entrar, tá? Um D1 de 7 frames vai entrar. Mas esses pokes mais lentos, eles não vão mais entrar no meio, correto? O grab vai engolir eles, o cara vai ser obrigado a se abaixar, né? Ou no caso, esperar o grab wifar ou espaçar. Então,
pequenas situações onde você tomava mais golpes, agora você não vai mais tomar tanto. Fora, como eu falei, a parte principal, que é a questão das gaps nas strings, né? Junto com isso, unido a isso, o Quan Chi, a gente sabe que ele tem uma vantagem absurda nessa string aqui, ou seja, ele comba com a rede do Cyrax nessa string, por exemplo. E eu vou usar o Tremor aqui de exemplo, mas você agora vai ter uma conversão de dano interessante, porque junto com isso ele ganhou essa caveira que vem de cima inicia 5 frames mais rápido. Então agora você comba em situações que antes não combaria, entendeu? Você comba agora dessa string aqui, que também teve um buff, eu já vou comentar sobre. Você comba isso daqui, que eu acho que já combava antes, mas agora como essa string é mais sólida, você vai usar ela mais vezes. E aí, vindo de Tremor, por exemplo, você vai ter um dano bem interessante, correto? Eu não sei se é otimizado, é só um exemplo de combo. Detalhe, tá? Apesar dessa caveira ser overhead, primeiro que aqui ela não toma up block, né? Aqui de perto vai ficar menos 8, de longe, que às vezes vai whiffar, toma cuidado. Ela vai ficar mais plus, mas você pode tomar up block. E com barra, ela nunca, mesmo nas strings que ela vai tomar up block, no exemplo disso daqui, com barra você não vai tomar porque são 2 hits rápido e ele ainda vai quebrar se o cara tentar usar um armor. Então você tem basicamente um mid confirmável aqui, você vai ficar menos 3 só, e pegando você vai dar tipo um stand 4, tremor e etc, correto? Junto com isso você vai ter os combos full screen com ela, correto? Então se o cara tomar um stand 4 com isso, um stand 4 com isso você tem de graça 30%, o cara não pode fazer absolutamente nada. E junto com isso, essa string aqui, ela ganhou mais 5 frames de hit stun, o que possibilita ela conversões que ela não tinha antes, entendeu? E por ele estar mais sólido com essas strings tudo, você vai ter algumas situações, entendeu? Você vai poder fazer, por exemplo, isso daqui... Opa, perdão, eu errei o tempo. E usar o Tremor pra combar, entendeu? Novamente, eu não sei se isso aqui é otimizado, é só um exemplo. E ó, já voltou meio Tremor no meio do combo, entendeu? No canto, né? Agora ela pega antes, então você consegue combar aqui, eu não sei qual que é a conversão otimizada, mas você tem a conversão a partir dessa string aqui, correto? Enfim, outra coisa, por essas strings terem ficado agora mais sólidas, você também tem a opção de fazer um heart block com tremor, porque tanto isso aqui vem de overhead como isso aqui vem de overhead, correto? Então você pode fazer coisas como, por exemplo, entendeu? Vindo aqui, ou você pode tacar o tremor antes de soltar aqui. E detalhe que independente do tempo que o tremor pegar, você vai ter o combo completo aqui, correto? Se o tremor pegar antes ou depois, ele vai quicar o cara igual. Você tem a própria conversão normal, né? Que você vai poder fazer do zero assim e até acabar o tremor já tá quase carregado. E todas ele vai indo pra um dano bacana. Até mesmo nessa string aqui, você consegue fazer um dano interessante. Opa. Então ele tecnicamente ganha um aumento de dano. Fora que você só tem que tomar cuidado com o up block no teleporte, tá? Mas você consegue fazer o seguinte. Vamos supor, você tá aqui com o Tremor Abalo. Você consegue usar com o teleporte e chamar o Tremor. Que se pegar, você vai ter o... Se pegar um bloco, você consegue reagir e tacar isso. O oponente, se você fizer no tempo certo, ele não consegue entrar no meio. Só tem que tomar cuidado com não spawnar o Tremor longe, né? Mas... Ou você pode usar o próprio pra conectar a armadura no Quan Chi também. Tô errando pouco aqui, né? Mas enfim. E... Você consegue fazer até no meio do teleporte. Então, por exemplo, você faz o teleporte, usa o Tremor pra deixar safe. Não deu, o cara tomou. Você consegue ainda chamar o Tremor de volta pra combar, né? No caso que eu errei o tempo. Ó. E dá um dano bem alto. Tentar fazer aqui o certinho. Ó, é um dano muito bom. Então, enfim, você tem essas opções.
por ele ter ficado mais sólido, certo? E claro, eu tô dando um exemplo com o Tremor, né? Eu sei que a maioria gosta de usar Sector, mas por usar Sector agora, tipo, você vai ter mais conversões, você vai ter um uso melhor desse string, né? Você vai poder usar questão ali com o teleporte e tal. É... outra coisa também, esse chute aqui agora, ele virou um overhead, é arriscado, mas você consegue combo com ele, tá? Então, você tem formas de abertura, então vamos supor, você derrubou o oponente aqui em knockdown, você tipo chama o Tremor, pode fazer o overhead e combar, se eu acertar, né? Entendeu? Então você vai ter adicionar um risco a partir disso. E e você pode usar esse mind game pra baitar, né? Você só chamar o Tremor, aí você pega, por exemplo, e faz a string low, entendeu? Então, e não gasta o Tremor e tem a conversão. Então você pode criar esses mind games. Só lembrando que esse overhead aqui, pra você, não existe um tempo onde o Tremor comba e fica safe, tá? Ou você vai combar, ou você vai ficar safe, porque mesmo se você fizer um tempo aqui de combo, você ainda vai estar ali. Nesse caso não ia combar, né? Você ainda vai estar ali menos 10, por aí a maioria das vezes, correto? Então, vou virar aqui ali meio, ó, pra colocar ele. Um tempo que vai combar. O que acontece é que ele vai estar ali, menos 10, menos 11, correto? O melhor tempo que eu consegui achar foi menos 10, talvez dê pra ficar menos 9, mas é bem arriscado você acabar perdendo o combo, então... enfim, tome cuidado, mas é um mid game que existe. E ele tá ali, correto? Enfim. Então, cara, é basicamente isso, resumidamente. Tentei fazer um vídeo um pouquinho mais curto. O Quan Chi agora ele tem novas ideias vindo disso, correto? E eu vou pegar aqui um exemplo também. O Camel Motaro. Que isso também possibilita uma coisa com ele. Por essa string agora combar com isso aqui, né? Você agora, a partir dessa string, você tem, além de que você pode fazer um mid game com isso, só que tem uma gap e um fuzzy bem grotesco, mas enfim, né? Você pode fazer isso aqui, chamar o Motaro e continuar combando depois. Lembrando que essa string aqui você também pode fazer um hard to block com o Tremor, tá? Pode fazer isso com o Tremor, chamar essa caveirinha aqui. Não comba pra full combo, mas você vai estar levando pra pressão ali. Mas você pode chamar isso aqui com o Motaro. E você vai ter conversões com o Motaro a partir dessa string agora, correto? Além de ter como aqui, né, já como você já podia ter antes. Pode usar isso também pra chamar aqui e tudo mais, correto? Então, enfim, cara, as ideias são essas. Tentei fazer um vídeo um pouco mais resumido dessa vez, tentar separar coisas por vídeo, para não ficar aquele videozão de meia hora e ficar mais fácil de vocês assistirem, correto? Então, é isso aí, cara. Comentem aí o que vocês acham. Talvez que vocês querem que eu traga mais coisas sobre relacionado a Pet Notes, ou eu já tenho outros vídeos programados fazendo a parte, tem que fazer as outras partes, né, daqueles vídeos sobre as nomenclaturas. Vou fazer. E porém, como o Pet Notes foi a última coisa que saiu, eu já queria fazer algo mais atualizadinho, bonitinho aqui que tá mais fresco, né, na memória de todo mundo e passar uma visão diferente. Talvez isso dê uma criatividade para coisas diferentes para jogadores de Quan Chi também. Enfim, é isso. O boneco ele não ficou top tier, porém ele deu uma melhoradinha, ele ficou um pouquinho mais sólido em algumas coisas e ele tá bem mais viável. Talvez dê pra melhorar coisas mais aqui, tomar cuidado com outras coisas ali. Mas no geral, ele dá uma melhorada e acredito que os jogadores de Quan Chi que entendem do jogo ficaram consideravelmente felizes com essa mudança, mesmo que queiram mais. Enfim, é isso aí. Valeu, falou e é nóis.